Estamos no ar com mais um Desobediência Sonora e esse é meu especial, é o primeiro do ano de 2019. Depois de 2018 a gente dá uma enterrada nele e hoje é um programa meio esquizofrênico, metalinguístico, sei lá como se fala. A gente vai entrevistar aqui o Chiclé da Antena Zero, o idealizador aqui da rádio da Antena Zero. Aí. Não vou nem falar valeu por ter colado, porque você cola sempre, né? Eu já tava aqui, na verdade. Ele já tá aqui faz 3 dias, mas eu vou falar valeu porque é um protocolo, né? Ah, mas legal. Pô, e eu quero agradecer, né, Suna, pelo espaço, cara, porque, na verdade, a gente, na correria do dia a dia, a gente acaba não falando sobre a gente mesmo, né, aqui na Antena Zero. Tem muita gente que ouve o teu programa que talvez não conheça direito a rádio, não saiba o que rola por aqui, quem nós somos e tal, né? Eu acho bem legal essa tua ideia aí de me entrevistar. Um pouco meio sem graça, porque, cara, né, ser entrevistado é meio... eu sou meio tímido, tá ligado? E valeu pela oportunidade também. Então, Chiclé, vamos começar, né? O que é Antena Zero pra quem não conhece? Porque é uma rádio, isso é óbvio, né? Mas o que é? Qual que é a ideia dela? Então, cara, a Antena Zero, ela vamos dizer que a pré-história da Antena Zero foi lá em 1985, quando eu comecei a fazer um programa de rádio numa FM aqui de São Paulo, que era o Ódio Mortal, que é o programa que eu faço hoje aqui nas quintas-feiras. E, cara, rádio é uma coisa engraçada, é tipo um vírus, né, cara? Você faz uma vez, parece que aquilo lá nunca mais sai do teu sangue, né, cara? E aí, depois de muitos e muitos anos... eu sempre tive esse sonho de fazer rádio de novo e tal. Depois de muitos e muitos anos, quando eu realmente acordei para a realidade e vi que era impossível a gente fazer uma rádio de onda no Brasil, né? Porque a gente não tem vínculo com nenhum tipo de político, nem de religioso, nem de igreja, nem nada, eu vi como uma alternativa fazer uma rádio web. Isso já fazem 6 anos, nós estamos indo para o 7º ano agora, dia 21 de abril. E, cara, no começo era uma brincadeira, porque eu gosto muito de música, eu sempre fui colecionador de música em geral, né, de discos, mas principalmente de músicas. E começou como uma brincadeira, uma coisa mais pros amigos ouvirem, a gente trocar ideia e tal. E muito rapidamente a Antena Zero tomou um vulto, assim, tomou uma forma, porque ela começou a ficar conhecida por pessoas fora desse nosso círculo, né? E aí nós decidimos levar a coisa mais a sério e transformá-la numa rádio. Muita gente chama de podcast e tal, mas não é. Nós nos encaramos como uma rádio mesmo, tá? A nossa ideia desde o começo era fazer uma rádio que tocasse coisas que ninguém tocasse dentro do rock. E depois, isso com o tempo, a programação foi se expandindo. Então hoje a gente toca algumas coisas fora do rock, mas coisas que a gente considera boa música, né? E no caso, boa música não é uma questão de gosto, mas uma questão de honestidade, de música que é feita com o coração, com a alma, porque música é arte, né, cara? Então a gente gosta muito de dar espaço para os artistas que são verdadeiros, tá? Então a Antena Zero basicamente é isso. E ela é uma rádio que tenta agregar a maior quantidade de colaboradores e a maior quantidade de programas possível pra gente atingir todo mundo que tem um gosto musical aí e que não tem esse gosto suprido pela grande mídia, né? E durante esses 7 anos aí que a gente, né? Sei lá como dizer. Todos nós, tá, né, no ar, né? Como que foram as fases, assim, né? Porque normalmente quando você começa uma coisa mais rudimentar, aí você vai modificando, né? Até chegar como estamos hoje. Sim. Como que foi o percurso? Então, bom, vou falar de trás para frente. Então, como estamos hoje, ainda tá muito aquém do que eu quero para Antena Zero. Tá? A gente ainda tem muita coisa para fazer, muita coisa para produzir, apesar de que a gente está hoje numa fase bem bacana, assim, né?
A gente tá gravando o programa aqui, você viu, né? Você acompanhou. A gente acabou de receber um puta artista aqui, tocou ao vivo no estúdio da rádio. Então tem muita coisa boa. Qual é o artista, né? Pra já fazer uma propaganda o Johnny dele. Monster, que é um cara que tocou em várias bandas, é um cara aí que tá desde o final dos anos 80 na ativa. É um cara que conhece muita música, veio participar do Hitwave, que é o nosso programa que o ano passado foi indicado para ganhar a PCA, né, que para nós foi uma grande honra, né? Mas mesmo assim, a Antena Zero ela ainda tem muito o que fazer, muito o que crescer, tá? Agora, a gente começou em 2012, cara, no fundo do quintal da minha casa, lá em Campinas. Eu morava em Campinas na época. E dada essa vontade louca de fazer rádio, de mostrar música para as pessoas, a gente descobriu, né, o que era uma rádio web, como fazer. Compramos um equipamento que, por incrível que pareça, está conosco até hoje. E aí começamos lá a produzir um outro programa de acordo com o que a gente sonhava em ouvir na rádio, tá? A gente começou obviamente de forma rudimentar, mas muitos programas como o meu continuam igual. Tá rudimentar até hoje, mas é a proposta do programa. Bom, essa primeira fase foi isso. A gente começou a produzir aí uns 3 ou 4 programas, inclusive o Guerrilha Metálica, que é o programa que vai ao ar às terças-feiras aqui às 10 da noite, que é um dos programas, se não o mais antigo da rádio a estar no ar. Não. Eu comecei a rádio, inicialmente éramos para ser eu, o Kid Vinil e o Ricardo Bola, que faz o Roth, que vai à sexta-feira às 11 da noite aqui pro ar. O Bola é um cara que fazia o Roth na antiga 97 FM, ficou muitos anos no ar lá. E o Kid Vinil dispensa apresentações. Logo que a gente resolveu que a rádio tinha que sair do fundo do quintal e virar uma rádio de verdade, né, mesmo que web, porque eu falo isso porque muita gente não considera a rádio web como rádio, né, mas é. Tá, mas e eu falo sem vergonha nenhuma que o futuro do rádio é isso aqui, né? Então aí eu conversei com o Kid Vinil, conversei com o Bola, a gente tava com quase tudo esquematizado quando o Kid Vinil foi chamado para 89 e por uma questão financeira dele, ele teve que assumir um programa no 89. Não. Infelizmente ele não conseguiu continuar com a gente, e aí demos continuidade eu e o Bola. Ficamos aí uns 3 anos nessa configuração. Depois nós viemos no segundo ano nós viemos para São Paulo, porque a rádio já estava com um formato, já tinha bastante colaborador, e a gente sentiu a necessidade de ter um estúdio onde todos usassem. Foi quando nós viemos para São Paulo, na Galeria Ouro Fino, construímos uma loja e um estúdio, e foi aí o período que a rádio mais cresceu. Foi aí o período em que nós chegamos a ter 110 colaboradores e produzíamos 74 programas inéditos por semana, coisa que talvez nem a Rede Globo produza semanalmente. Isso inclusive é uma meta para esse ano agora de 2019, a gente conseguir chegar a 96 horas de programas inéditos por semana, tá? E é isso, cara. E a rádio ela sempre foi uma rádio livre, a gente nunca aceitou jabá, a gente nunca aceitou suborno, a gente nunca privilegiou amigo porque tinha banda. A gente sempre teve uma questão ideológica muito forte, porque a gente sabe que foi isso que fudeu as rádios de onda no Brasil, né? O jabá, a camaradagem, a panela e tal. Então a gente nunca quis e nunca aceitou fazer esse tipo de coisa aqui, né? Bom, agora hoje na playlist não dava pra não ser isso. Aqui na rádio um monte de gente tem banda, não vai dar pra colocar todas as músicas de todo mundo que tem banda, mas a gente fez uma escolha aqui próximo do que toca aqui sempre no Desobediência Sonora. Então a gente vai ouvir agora Ratas Rabiosas, né? A banda da Angelita. Tocando Não Desista. E a gente volta com o Chiclé aí pra continuar essa conversa. É isso aí.
gente volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. E hoje a gente vai escutar sobre a própria Antena Zero aqui com o Chiclé falando pra gente sobre a rádio. Isso aí. E Chiclé, você, esse ano teve a experiência da Antena Black, que era uma rádio. Era Antena Zero, mas era dentro do site, mas separado de uma certa forma, que só tocava música black. A Antena Black, o que acontece? Eu sempre fui apaixonado pelo funk e pelo soul, pela disco aí do final dos anos 70 até meados dos anos 80. Eu sempre gostei muito disso, sempre ouvi muito. Então o que eu fiz? Eu comecei a colocar na programação da sexta-feira uma programação voltada a black music. Então a gente tinha uns programas de rap, de funk soul, de disco, de R&B e tal. E isso aí acabou virando uma rádio paralela, né? Você entrava no site da Antena Zero e você tinha a opção de ter esse segundo player se você quisesse ouvir a Antena Black. Infelizmente ela não deu certo por diversos pequenos problemas aí que se acumularam, mas agora em 2019 a gente vai voltar com ela no ar, né? A ideia da Antena Black, ela era para a Antena Black Rádio, né, não a sexta-feira, era ser uma rádio voltada para todo o público, mas principalmente para o público negro, porque nós tínhamos a intenção de colocar alguns programas falando do cotidiano, dos problemas enfrentados pelos negros no Brasil e no mundo, logicamente, mas principalmente aqui. Então a ideia era a gente ter uns programas como Desobediência Sonora também, uns programas panfletários, uns programas de troca de ideia, uns programas de pistolagem, né? E aí isso aí a gente vai voltar. Se tudo der certo agora em 2019, a gente está reformulando, a gente vai colocar a Antena Black no ar o quanto antes, tocando só música, né? E aí com o tempo ir retomando ou colocando novos programas no ar, né? Porque eu acho que a comunidade negra, principalmente de São Paulo, né? A gente está falando de São Paulo, tem muito o que mostrar, muito o que ensinar, né? Muito o que denunciar, né? E a gente gosta aqui, quem conhece a Antena Zero aqui, já viu o nosso logotipo, deve ter notado uma certa semelhança com a bandeira anarquista. Então, mas assim, eu achei que era uma antena só, né? É uma antena, mas, né, uma antena formada pelas letras A e Z, mas ela tá, né, dentro de um círculo branco numa bandeira negra, né, cara? Então isso já demonstra o que nós somos, como nós pensamos, né? E a ideia da Antena Zero também sempre foi abrir espaço para quem tem que ter voz, quem tem que falar alguma coisa, né? Porque a grande mídia, quando abre o microfone ou abre uma tela para deixar alguma... Eu falo minoria, mas não é exatamente esse o termo, né? Maioria, na verdade, exatamente, né? A maioria de nós somos negros, a maioria de nós somos oprimidos, somos explorados, somos fudidos, né, cara? Somos párias, né, cara? É a grande maioria da população brasileira, né? Mas mesmo assim não existe um canal onde as pessoas possam falar livremente, né? Sempre que você tem um microfone aberto numa rádio, sempre tem um porém, né? Opa, você pode falar até aqui. Aqui na Antena Zero não, aqui você pode falar até onde você quiser, né? Então a ideia é a gente retomar a Antena Black. Infelizmente não deu certo essa primeira tentativa, mas foi uma grande lição para nós, né? Um grande aprendizado. E agora 2019 a gente vai colocar no ar, bem como a gente está com um plano aí muito forte de colocar no ar uma rádio de metal, a Antena Metal, mais por meio do ano, porque é um público muito grande, um público muito forte, mas é um público que não se mistura assim com as outras programações da rádio, né? O ouvinte do metal, ele ouve a terça-feira da rádio, talvez ouça um pouco a quinta, mas não é bem né, o foco do cara. Então a gente vai partir também para esse lado, e outras rádios virão dentro da Antena Zero, né? A gente quer colocar aí o quanto antes uma rádio feita só por mulheres,
Como a gente já está começando aí na nossa quarta-feira, a gente já tem um programa da Cá, da Angelita, da Laura, como a gente tem diversos programas espalhados aí pela semana que são feitos por mulheres, né? Então a ideia é a gente, assim que possível, também colocar uma rádio no ar só com meninas, para tocar música, mas também para ter ativismo, para as mulheres mostrarem, né, ou terem um canal. A gente fala isso também sem muita pretensão, né? Porque nós somos um canal pequeno, mas para sei lá, né, para as meninas terem um microfone aberto e falarem o que elas quiserem, né, cara? Então esses são os planos aí para 2019. Pegando o gancho da Antena Black, né? Sim, sim. E a Antena Zero, ela é uma rádio, mas ela faz bastante coisa que não necessariamente é rádio, né? Tem, por exemplo, vários produção audiovisual que você vê pelo YouTube, eventos que foram organizados, parceria com o Inédit, que é uma... Aí você fala melhor o que é o Inédit. Sim. Como que são essas parcerias e qual que é a ideia delas? Então, o Inédit, ele é uma parceria muito legal que a gente formou, né, com o Marcelo Alite, com o Maurício Gaia, que inclusive apresentava um programa aqui na rádio. O Inédit é o maior festival de documentários musicais do mundo. Ele começou em Barcelona, a matriz deles é em Barcelona, na Espanha, e eles têm essa versão brasileira, que obviamente é o maior festival de documentários musicais do Brasil, né, ou da América Latina. E, cara, a nossa parceria com eles é na base da divulgação. Eles divulgam a Antena Zero, é até bacana, emocionante, porque toda a sessão de filmes que eles passam, aparece o logo da Antena Zero ali, junto com a Folha de São Paulo, Spotify, os caras grandão aí, e tá lá a gente, o nosso loguinho. Em contrapartida, a gente divulga a programação, faz uma série de programetes com eles aqui, para eles divulgarem a programação, falarem dos filmes que vão ser exibidos a cada ano e tal. É uma parceria bacana, uma parceria muito forte, uma parceria que gerou uma baita amizade entre nós aqui da rádio e o pessoal da produção de lá. Outras coisas, a gente tem produzido bastante coisa em vídeo, né? Algumas entrevistas com artistas internacionais que vêm tocar aqui. A gente fez aí no final do ano passado Los Fastidios, New Model Army, Dwarves, entre outros. A gente tem também um programa que é o Estúdio Antena Zero e o Antena Zero Sessions, que são programas que a gente grava ao vivo os artistas, né? O Antena Zero Sessions vai ser retomado agora esse ano, já a partir de fevereiro. A gente vai colocar 4 bandas por mês para fazerem um set ao vivo de 4 músicas num estúdio, gravado em áudio e em vídeo. O estúdio Antena Zero é quando as bandas vêm aqui, tocam ao vivo no estúdio da rádio, dão uma entrevista. E é isso, né? Porque hoje a gente vive também numa era em que a mídia tem que ser variada, né? Não dá pra gente ficar só no rádio, apesar de que o rádio talvez seja a mais forte de todas essas mídias, né? Existe uma história aí no meio da mídia em geral, que o rádio talvez nunca morra, talvez um dia a TV morra, mas o rádio não, né? Então a gente usa a Antena Zero, o rádio, como a âncora, mas a nossa ideia é produzir conteúdo cultural em outras mídias também. Da hora, agora vamos aí ouvir mais 2 sons. O Desacato Civil, que é a banda que eu participo, fazer um jabazinho da minha própria banda, tocando Palestina Livre, e o Flickits, que é a banda do Jefferson, que é do Áudio Ataque, tocando Um Trem Que Não Vem Mais. E aí a gente vai pro intervalo e volta pra conversar aqui com o Chiclé. Chega e você sozinho, espera um trem que não vem mais. É sujeito
Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. E hoje a gente está entrevistando a Antena Zero. E a gente inverteu, eu falei que era Desacato e Flickits, na verdade foi Flickits e Desacato Civil. E aí, voltando aqui a entrevista com o Chiclé. Ô Chiclé, você falou aí sobre rádio um pouco, que a rádio nunca vai morrer, a televisão vai morrer e a rádio não. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a mídia rádio, né? Explicar um pouco isso. Eu particularmente gosto bastante de rádio porque eu faço 1000 coisas ouvindo rádio e televisão. Isso, não é exatamente. possível. Isso é uma das grandes vantagens do rádio. A TV, ela te tira a atenção, mesmo que você não queira, né? Tá olhando pra tela e fazendo coisas, você tá lavando sua louça, arrumando sua casa, uma hora você tem que parar porque alguma coisa na tela você tá te chamando. O rádio, ele não precisa disso. O rádio você consegue imaginar, né, cara? O rádio, tem um grande radialista brasileiro, o Julinho Mazei, que é um dos meus ídolos, aí, um dos caras que me fez ter esse gosto pelo rádio, que ele fala o seguinte: o rádio é o teatro da mente, né? Então o rádio, ele brinca. Por exemplo, quem tá me ouvindo agora e nunca me viu, pode estar imaginando um cara magro, fortinho, de olho azul, loiro, alto, e, eu sou o extremo oposto, né, cara? Pode crer, me falaram isso já. Ah, isso é totalmente diferente do que eu imaginava. Exatamente, cara. Então você vê, o rádio, ele brinca muito com a imaginação das pessoas, e eu acho isso interessante porque isso gera uma certa inteligência, né? Eu acho que a TV, como toda a mídia que facilita muito as coisas pro ouvinte ou pro espectador, eu acho que emburrece um pouco, né? A internet tá aí dando tudo que você precisa saber, você tem a um toque de dedo, e as pessoas parecem que não querem saber, né? Porque tá tudo muito fácil, isso aliena, isso emburrece. O rádio, ele te dá essa possibilidade de você imaginar coisas. Você viaja com a música, você imagina pessoas, você imagina situações que podem não ser reais, né, cara? Eu acho o rádio, isso muito interessante no rádio. E outra, o rádio é uma coisa fácil, né? Você, em qualquer lugar, no tempo onde não tinha internet ainda, o rádio era o único lugar que chegava em todos os cantos do mundo, né? A gente tem aí aquela merda daquela Hora do Brasil, que é um resquício aí da ditadura, mas que chegou a ser um dos programas de rádio mais ouvidos do mundo durante os anos 60 e 70, e até uma boa parte dos anos 80, porque chegava com informações sobre o governo ou sobre coisas que estavam acontecendo no país, em rincões aí inatingíveis por outras mídias, né? O cara que estava lá no meio da floresta amazônica, ele tinha condição de ouvir rádio, né? Então a gente tem essa outra vantagem aí, né? Agora com a internet, mais ainda, né? Você pode estar fazendo uma escalada numa montanha e ouvindo a Antena Zero, mas você não vai estar podendo assistir a TV Globo. Que bom, né? E fora que também eu gosto de rádio porque a televisão é muita imagem, a gente já vive num mundo com muita imagem, às vezes você tá com a cabeça cheia o dia inteiro com imagem, informação, e a rádio dá uma desbaratinada, eu acho. Exato. Isso é uma das coisas. Eu tô vendo aqui que a gente vai ter que ir pro intervalo, né? Mas na volta eu até gostaria de continuar nesse assunto aí, que eu vou contar pra você e pros ouvintes uma experiência que a gente teve aí. E aí era pra ter no intervalo antes, hein? Vou cobrar no ar, hein? Tá certo, então vamos pro intervalo e aí a gente volta continuando aí a conversa. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora, o primeiro do ano de 2019. E o primeiro programa a gente está entrevistando aqui a própria Antena Zero para saber sobre o que é a Antena Zero, né? Pra gente saber o que a gente tá ouvindo, né, Chiclé? Exato. Bom, pegando aí o gancho aí do que você falou, eu queria pedir para todo mundo que ouve Desobediência Sonora nas outras plataformas que não na Antena Zero, deem uma ouvida na Antena Zero, cara. Procura o nosso site, procura a nossa programação, que, tem muita coisa legal sendo produzida aqui.
saca? A gente já pensou nesses 7 anos aí, vamos completar 7 anos agora, dia 21 de abril. Nesses quase 7 anos a gente pensou várias vezes em desistir, porque é muito difícil você trabalhar com música, com cultura e com educação no Brasil, né? Então nós tivemos vários momentos aí de não, vamos parar porque isso não está dando certo, mas ao mesmo tempo o que a gente produz aqui eu considero que seja muito importante, saca? É um conteúdo muito forte isso, né? Então isso não pode ser deixado de lado. A gente está aqui indo até o último centavo para sobreviver, para manter essa programação no ar. Então assim, você que tá ouvindo a gente e não conhece a Antena Zero, cara, vem conhecer, vem aqui na rádio, vem conhecer a rádio pessoalmente, cara, porque é um trabalho muito importante que a gente faz aqui, cara. Vale a pena. Eu tô escutando muito mais música diferente do que eu escutava depois da Antena Zero mesmo. O pessoal vai apresentando e você vai escutando. Sim. Sem saber, sem ter referência, é muito difícil. E sabe que é engraçado, cara? Que a gente, nesses 7 anos de rádio, minha cabeça mudou muito também, assim. Tinha muita música que eu tinha preconceito contra e que fui obrigado a ouvir aqui na rádio, cara, e que foi mudando a minha opinião, né? Bandas que eu não suportava, que eu falo, caramba, cara, como todos os artistas, esses caras têm valor, né, cara? E esses caras são bons e você começa a enxergar de uma outra forma. Por isso até que a gente colocou a programação do Antena Zero como uma programação muito eclética. Você ouve de tudo aí, de metal extremo a rockabilly, saca? E aí, pegando esse gancho sobre ouvir músicas diferentes e ter artistas que não tocam em outras rádios, eu queria que você falasse um pouco sobre como que tá a rádio no Brasil hoje, a comercial, a de massa, né? Que atinge as massas, principalmente as de rock, tipo 89, Kiss FM. Não sei se eu tenho ouvido menos, mas me parece que deu uma piorada, porque antes eu ainda ficava com a fitinha pra gravar uns programas bons, agora parece que é só jabá. Cara, eu vou te falar, é só jabá, tá? No caso do 89 FM é muito blá blá blá, muita falação, muita piadinha e pouca música. E música, cara, eu acho que é o principal da rádio, cara. Sabe? A música que te faz viajar, que te faz viver, né, meu? A música como cheiro é uma coisa que te traz lembranças, né? Então, você tem uma rádio, cara, você tem que tocar música. E é o que os caras menos fazem e tocam sempre as mesmas coisas e tal. No caso da Kiss FM, eu considero ela um pouco melhor do que o 89. Assim, não sou ninguém pra ficar criticando, mas assim, isso é uma opinião pessoal minha. Mas assim, é uma rádio também que parou no tempo, cara. Toca sempre mais do mesmo. A gente tinha uma vinheta aqui no começo da Antena Zero que era assim: a gente também toca os clássicos, os dinossauros do rock, né? Mas a gente também sabe que até os clássicos têm seu lado B, né? Então quer dizer, porra, cara, é inadmissível hoje você ligar um rádio pra ouvir um bom rock e tá tocando Stairway to Heaven do Led Zeppelin, Smoke on the Water do Deep Purple. Porra, cara, isso daí já saturou, né? Existe muita coisa que foi produzida na própria época dessas músicas que nunca tiveram espaço no rádio brasileiro e muita coisa que está sendo produzida boa até hoje, né? Então assim, esse tipo de postura dessas rádios de impor só aquilo que eles querem, cara, é complicado, cara, porque chega uma hora que satura, né? Desvaloriza também o trabalho não só do radialista, mas sei lá, do DJ, né? Exato. Você vai nas baladas hoje, é tudo as mesmas músicas, as não mesmas muda músicas. Nunca. Eu fui numa balada outro dia que me convidaram aí, porra, parecia eu discotecando no final dos anos 80. Saca? Tocando as mesmas músicas que eu tocava há 20, quase 30 anos atrás, cara. Saca? Então, quer dizer, a minha geração, que é a geração dos anos 80, que achou que tava inovando a música e tal, foi talvez a última geração que tenha feito isso, porque a partir daí a gente só teve revival e a gente achava que, nossos pais eram os hippies, os rockers e tal. Isso daí é o som deles, né? Isso daí é passado. E hoje você vê uma geração que tá 30 anos depois disso que eu tô contando, ouvindo as coisas do passado, as coisas dos pais e até dos avós, né?
mas muito porque a mídia não dá espaço para as coisas novas, né? Você não acha que tem a ver um pouco isso, o porquê o rock não renova também? Sim. Porque você vê a molecada nem tá ouvindo mais rock hoje em dia. Não, Exato. Não só rock, assim. Mas isso é culpa da grande mídia, porque quando o rock saiu da grande mídia, né? E é engraçado que nós falávamos mal, né? Quando o rock tava na grande mídia, né? Porra, meu, tá tocando em rádio comercial. Só que quando ele saiu da rádio comercial, ele voltou a ser uma música de gueto, né? E hoje você tem uma geração aí que não entende nada, que não ouve rock, que ouve música ruim pra caramba, né, cara? E a galera ouve, nem entrando no mérito de ruim, mas, por exemplo, você vai ver o que a gente ouvia punk, né, antes, é porque falava sobre a nossa realidade. Exato. Hoje você vai pegar aí as músicas que tem de rock e fica falando, sei lá, a mesma coisa. Exato. Parece que é um... não fala direto, né, com o público, né? Foi por isso que o rap cresceu muito no final dos anos 80 e durante a década de 90, porque o rap começou a falar o que a geração da periferia de São Paulo queria ouvir, né? Os jovens da periferia. E o rock foi deixando isso de lado também, né? Muito por culpa das gravadoras, mas isso daí é um outro debate, até que eu sugiro para você um dia chamar uma galera pra gente debater aqui sobre as rádios. Exato, sobre a indústria fonográfica, por que ela morreu e por que ela matou o rock, né, cara? E aí sobre a web rádio, nisso você vê que tem um potencial de crescer. Sim. E atingir mais gente, muito, ou é uma resistência mesmo? Não. Hoje ele é resistência porque hoje não existe ainda uma cultura da massa de ouvir uma rádio web, tá? Mas o futuro do rádio tá na web, sim. Eu até ia falar, né? Eu comentei antes do intervalo que eu tinha uma coisa pra comentar aqui, que foi o seguinte: eu, por intermédio do Fernando Lorde, que apresenta o Guerrilha Metálica aqui na rádio, ele é professor do Senac, e por intermédio dele eu fui convidado a dar uma série de palestras sobre rádio no interior de São Paulo, nos SESCs e nos SENACs do interior de São Paulo. Nós fizemos aí várias cidades, em todas elas eu participei de todas as palestras, e em cada uma delas tinha uma rádio web local e tinha sempre um representante da CBN, da Transamérica e da Jovem Pan. E quando eu cheguei na primeira, que eu soube que eu ia debater, que eu ia palestrar junto com esses caras, eu falei, puta, cara, esses caras vão me esnobar aqui, e eu não sei não, né, cara? Eu achei que eu ia ser tomado como... o que esse cara tá fazendo no meio do rádio de verdade? E, cara, pra minha surpresa, foi exatamente o contrário. Os caras dessas grandes redes de rádio trataram a mim e aos outros colegas de rádio web que participaram das outras palestras como o futuro do rádio, cara. Trataram a gente com uma certa pompa e reverência, cara. Porque eles sabem que o que nós estamos fazendo hoje aqui na Antena Zero e em várias outras rádios web pelo Brasil é o futuro do rádio. E a gente tá desbravando um mundo novo, né, cara? A gente tá... Porque é uma mídia um pouco diferente do rádio de onda, né? Então, pra eles, era tudo uma novidade. E quando eu falei dos números da Antena Zero, da quantidade de colaboradores, a quantidade de programas que a gente produzia na época, os caras ficaram de boca aberta, né? E em todas as palestras se chegou à conclusão que a rádio de onda, ela vai acabar. O futuro da rádio, mesmo das grandes redes de onda, é a web. Tanto que em alguns países mais evoluídos, mais adiantados do norte da Europa, alguns países da Escandinávia, já estão aos poucos abolindo a rádio FM. Já não existe mais rádio AM, como no Brasil, né? A rádio AM acabou, ou está em processo de acabar totalmente, né? E a FM com certeza vai. É lógico que o Brasil, como um país terceiro mundo, um país mais atrasado, esse processo vai demorar um pouco mais. Mas na Europa, principalmente nos países mais ricos e desenvolvidos da Europa, a rádio de onda já está terminando, né? Porque hoje você, com um computador, você fala para o mundo, então não tem cabimento você estar transmitindo só para uma cidade, um bairro, uma região, um estado, ou até por para um país, né? Via rede, via satélite, né? Eu tô falando das rádios de onda. Então não tem muito cabimento, sendo que com o computador você fala pelo mundo afora, né? Então o futuro do rádio, sim, é a web, e eu acredito que o brasileiro vai começar
se não por conta própria, por uma imposição, né, da própria mídia, a começar a consumir, a ouvir a rádio web como uma rádio, sim. Bom, vamos ouvir aí mais 2 músicas e de mais 2 pessoas que fazem parte aqui da programação da Antena Zero. Vamos ouvir aqui o Segundo Inverno. O Inimigo Tem Sempre Mais Armas Que Você, que é outra banda do Renato Andrade. Renato Android. E a outra é a do Barata, né? Todo mundo conhece, todo mundo não, né? Todo mundo é muita gente, mas muita gente conhece o DZK tocando Onde Nós Estamos. Então, e o Barata é o Rota 77 também. Programa que vem a seguir, e aí, em homenagem ao Barata, eu digo o seguinte: 4, 3, 2, 1, vai!
volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, no primeiro programa de 2019, entrevistando a própria Antena Zero. E aí a pergunta que eu vou fazer agora, Chiclé, gente que tá aqui sabe qual que é a treta de você gerir uma rádio, né? Ainda mais com as pessoas falando coisas que os poderosos não querem ouvir, tocando coisa que a indústria fonográfica não quer tocar, né? E a gente sabe essa dificuldade, e aí eu ia perguntar pra você qual que é a importância da mídia independente, da web rádio, da música independente pra mudança social mesmo, né? Na conjuntura. E o que faz você continuar e você ter tanta gente aqui fazendo um trampo foda. Tava aqui o camarada do Heatwave, o cara faz uma puta pesquisa. O que você acha de tudo isso? Então, cara, a importância de mídias como Antena Zero, da mídia alternativa em geral, é vital, saca? Porque o que acontece? A gente vive num país onde a mente da população foi lavada, sempre foi lavada, né? A população brasileira sempre sofreu lavagem cerebral, até pela nossa herança cultural, essa coisa da gente ter sido colonizado por português, ter muito latino, né? A grande massa da população brasileira é composta por descendentes de portugueses, italianos. Então, com isso veio toda essa carga religiosa do catolicismo, um monte de preconceito, um monte de tabu, né? Fora a história toda de exploração, né? Então, assim, o povo brasileiro ele sempre foi muito alienado pela religião, né? Foi muito alienado pela política e por intermédio da mídia, né? E você tem sim, mesmo que você não concorde, você tem que ter gente falando contra, cara, saca? Você tem sim que ter gente de extrema direita pra você ter gente de extrema esquerda discordando, saca? Porque se todo mundo pensasse igual, se o mundo fosse uma coisa só, eu acho que a vida nem valeria a pena, né, cara? Mas você tem sim que ter correntes opostas, você tem que ter discussão, tem que ter diálogo e principalmente você tem que ter focos de resistência ao que é errado, né? A Antena Zero, desde o ano passado, ela vem tomando uma posição, um posicionamento da esquerda, né, ou pré-esquerda ao anarquismo, saca? Que são as nossas ideologias, as ideologias políticas preponderantes na galera da rádio, né? Bem como o ateísmo, o agnosticismo. Então, assim, a gente fala para pessoas que de repente precisavam também ouvir alguma coisa vindo de cabeças que pensam dessa forma, mas que também não têm acesso, né? Então é de vital importância sim você ter mídia alternativa, independente do que ela fale, tá? Eu acho que é importante sim você também ter mídia alternativa de direita pra você ouvir as bosta que os caras falam e tirar sua conclusão e ver o quanto esses caras falam merda, pensam errado, tá? Então é vital, porque senão você fica aí com grandes mídias tipo a Rede Globo, que vai te manipular e vai fazer você pensar e achar que a sua vida é o que eles querem pra sua vida, e não é assim. Então a importância das rádios como Antena Zero, das mídias alternativas, dos blogs, dos jornais, das revistas alternativas é vital, cara, saca? Gente tendo liberdade de expressão. E a internet, ela tem uma coisa que ao mesmo tempo eu considero muito anarquista, que é você ter a liberdade, cara. Não existe muito uma regulamentação. Você ainda tem direito e ainda consegue falar o que você quer, mesmo que escondidinho no fundo do quintal da sua casa ou atrás do teu computador no seu quarto, entendeu? E a gente tem que aproveitar enquanto a internet possui essa liberdade, né? Então o que eu falo aqui, cara, todo mundo que queira fazer sua rádio, queira fazer programa de rádio, cara, vem conversar com a gente, faça o seu blog, faça a sua banda. As bandas, elas, apesar do público do rock principalmente tá muito reduzido hoje em dia, você tem sim que pegar a tua banda e não desistir dela, saca? Porque as mensagens, por exemplo, do Desacato Civil são mensagens que tem gente que tem que ouvir, cara, saca? Então a gente não pode desistir, a gente tem que pensar sempre que, por menor que sejamos, nós somos foco de resistência.
A Antena Zero, ela, a partir da eleição do ano passado, ela está se posicionando como um foco de resistência intelectual, ideológica, saca? Porque tem que ter. Senão a gente vira todo mundo cordeirinho e a gente só vai nascer para ir pro abate. Pois é, com certeza. Bom, da hora, Chiclete, você vir aqui não, né? Já tá aqui, você né? falar, porque você está sempre aqui. Pô, agradecer aí, não só pela entrevista, mas por estar aí na rádio, fazendo corre, né? Colocando aí mó galera pra falar, mó galera punk aí pra falar. Desobediência Sonora aqui, depois que veio pra rádio, deu um bom up também, mais gente ouvindo. Deu, com toda a experiência que a galera tem, é muito bom ter esse encontro de muita gente. E aí agradecer aí, foda o trampo aí. Pô, valeu. Rádio. Pô, eu que agradeço você, o pessoal do Desobediência Sonora como um todo, né, a galera que participa do programa direto e indiretamente. Agradecer todos os colaboradores da Antena Zero, cara, que, dispõe de um tempo precioso semanalmente para produzir os programas e para vir aqui gravar e apresentar. Queria agradecer também muito ao Jeff Punk e ao Mr. Ed, nossos colegas aqui de quinta-feira, que são meus sócios, que são os caras que apostaram na ideia da Antena Zero continuar no ar. Foram caras que investiram e investem tempo e principalmente dinheiro pra gente estar aqui, tá? Quero agradecê-los aqui no ar muito. E tamo aí, cara, saca? Antena Zero tá aí pra todo mundo que tá ouvindo, quiser vir conhecer, quiser vir falar de produzir alguma coisa de cunho cultural, ideológico com a gente, musical, tamo aqui, cara. Bom, quem quiser ouvir o Antena Zero e todos os programas da Antena Zero, inclusive o Desobediência Sonora, só entrar lá no site antenazero.com, aí tem tudo lá, programação, a rádio online, e é só entrar. E aí quem puder ajudar aí, uma ajudinha que você dá pra Antena Zero aí de 10 conto por mês, e uma quantia dá pra ajudar a continuar aí com a programação. A gente faz esse apelo aí. E quem quiser ouvir o Desobediência Sonora e conhecer também o programa, tem nosso site desobedienciasonora.milharal.org. E aí, pra finalizar, a gente vai ouvir o Red Light Gang, que é a banda do Rames, que com a música Since My Good Brother. E a banda Escárnio, que é o Chiclete que produziu aí, Realidade Brutal. É isso aí, do nosso colega Mauro Escárnio, que entra aí logo mais depois do Barata com o Mental Pollution. E também completando o Red Lights Gang, toca aqui o nosso colega Marcial Balbás do Midnight Madness também. Então demorou, bora ouvir aí, valeu.